Paz, queridos, estava sem áudio aí. Algumas pessoas estavam falando que estava sem áudio. Vai dando um ok aí você que está ouvindo, amém? Para que a gente saiba como é que está. Amém. Todos ouvindo? Amém. Então vamos dar continuidade, né? Nós vamos ler o Salmo capítulo 1, amém? Diz assim, ó: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão o juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Não sei se todos vocês conseguiram ouvir. Nós estamos meditando no Salmo de capítulo 1, né? Queridos, o que me chama a atenção é que nós chegamos em muitos lugares e o Salmo 1, ele está... Muitas pessoas conhecem o Salmo 1, muitas pessoas conhecem o Salmo 23, na verdade. E às vezes as pessoas acham que o simples fato de você deixar a Bíblia aberta ali com o Salmo tem algum sentido. A palavra de Deus, ela tem sentido cravada nos nossos corações. A palavra de Deus, ela vai ter sentido, ela vai ter algo a mais para nós quando a gente passa apenas não a conviver com ela, mas quando ela permanece dentro de nós. Existem alguns teólogos que classificam esse salmo em duas formas, né? Que é o salmo de ação de graças e louvor, e alguns que classificam ele como salmos reais, ou seja, algo que muitas vezes vai ser real, uma realidade do nosso cotidiano. E o que me chama a atenção é que ele fala do ímpio e do justo, né? Nós começamos a analisar a introdução desse livro, né? Ele é uma inspiração que eu acho que ele vai cobrir todos os salmos. Não foi à toa que esse salmo foi colocado como o primeiro salmo. Não é à toa que esse salmo foi o Salmo 1. Se você for ver, esse salmo ele engloba praticamente tudo, né? Ele atinge praticamente tudo. E é quando nós começamos a entender algumas coisas que o salmista tenta nos trazer, né? O salmista ele tenta fazer com que nós entendamos o princípio de algumas coisas, né? Apesar de ser um salmo pequeno, o seu conteúdo ele retrata a vida, né? O vivido, o tipo de homem, né? Que se alimenta de Deus, que se alimenta das palavras de Deus, que se alimenta de Deus, né? E aquilo que Deus estabelece, aquilo que ele vive, né? Aquilo que o salmista vive com Deus, serve como cânticos, né? Muitos momentos o povo de Deus, né, em peregrinação, louvava ao Senhor, né? Existem muitas formas, muitos interesses em volta do cristianismo, em volta do que nós vivemos, em volta daquilo que vivenciamos, né? E é quando nós começamos a ver que o saltério ele vai ser um manual apropriado, né? Ele vai ser um manual de vida para todos nós, para as pessoas piedosas, para as pessoas tementes, né? Assim como ela classifica a bem-aventurança daquele que anda nos princípios de Deus, ele fala também do fim do ímpio,
ele vai dizer que o ímpio, né, não vai permanecer na congregação do justo, né, que eles não vão subsistir. E quando nós vamos tratar dos salmos, o salmista ele vai tratar de certas formas, falando em guerra, né? Pleiteia, Senhor, contra aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra aqueles que pelejam contra mim. Nós sabemos que nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Mas nesse tempo essas pessoas viviam tempos de guerra, tempos de batalha, tempos de muita dificuldade. E quando nós olhamos para este salmo, nós entendemos que o que esse homem está trazendo é algo que está dentro dele. Ele está salmodiando, né? Ele está engrandecendo, ele está crendo, né, na diferença do justo, né, e dos ímpios. Ele está falando de algo, queridos, que ele vive, algo que é fruto do seu relacionamento com Deus. E quando nós começamos a entender isso, nós vamos ver que esse salmista, ele trata algumas questões, né? O homem justo, né? Inicialmente, nós vamos falar de certas coisas que ele não pratica, né? Não tem cunhão, não tem... Os ímpios não têm as suas obras aprovadas diante de Deus. Mas o justo é discreto. O justo, ele vive a sua vida em função daquele que o criou. Em função daquele que o chamou, em função daquele que ele serve, né? E é quando nós começamos a entender o que nós temos sido para o Senhor. Há certas coisas que nós paramos para analisar em nossas vidas. Quantas vezes somos pegos, né, sendo tentados a fazer coisas que não deveríamos ou falar coisas que não deveríamos? Quantas vezes somos pegos, né, com sentimentos? Em momentos como esse que nós estamos vivendo, é que vão aparecer muitas pessoas que dizem confiar em Deus. É que nós vamos ver quem confia e quem não confia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os surtos, né? Hoje nós traremos ali algumas coisas sobre as epidemias. Mas o que eu quero que eu e você entendamos hoje é que a sorte do ímpio, ela é curta, ela tem um tempo, enquanto o caminho do justo, ele vai se alongar. É quando nós começamos a entender, queridos, que a vida que nós estamos vivendo aqui, ela é somente uma preparação, algo para um nível superior, para algo muito melhor que Deus trará sobre as nossas vidas. Nós temos que começar a analisar a diferença do ímpio e do justo, né? Bem-aventurado, né? O que é isso? O hebraico diz literalmente felicidade de, ou simplesmente feliz. A Bíblia diz, quando a Bíblia diz bem-aventurado, ela diz feliz é aquele. Feliz é a pessoa, né? A pessoa que pratica isso, ela é feliz. E essa felicidade, o justo tem tanto alegria interior como a felicidade exterior. A verdadeira alegria não é vivida pelo momento. A verdadeira alegria, ela é só uma expressão daquilo que está no nosso interior. É quando nós externamos aquilo que estamos alimentando dentro de nós. É quando nós começamos a entender, queridos, que filosofias, né? As pessoas vão colocando filosofias, mas as bem-aventuranças, ela é algo que o Senhor nos traz para estarmos vivendo bem, para estarmos com o Senhor, né? Caminhando com Ele. Nós compreendemos que a alegria aqui mencionada é dada por Deus como uma recompensa, algo que o Senhor resolve presentear, né, aos piedosos, né, com aqueles que observaram seus princípios e andaram em seus caminhos. Aquele que observa os princípios de Deus, né? Guardar a lei espiritual, a inspiração, guardar os seus passos, guardar princípios de Deus.
vale a pena ressaltar que você viver dentro do princípio de Deus não é algo muito fácil. Não é algo que nós vamos atingir um patamar, né, como muitos esperam do dia para a noite. Mas a palavra de Deus diz que é de glória em glória, que é de vitória em vitória, né? Que um dia após o outro, né? É quando nós entendemos, queridos, que andar com Deus, né? Bem-aventurado o varão que anda. Andar, a trilogia negativa. Há 3 coisas que o homem bom não faz. Ele não participa dos conselhos dos ímpios, nem aceita os seus conselhos. Ou seja, ele não está dentro do contexto, ele não está dentro de um conceito ímpio, ele não está dentro, queridos, de princípios ímpios, né? Ele não adota planos de padrões ímpios para a sua vida, né? Essa é a primeira característica. Ele não imita os caminhos dos ímpios, nem age como eles agem. Muitas vezes, né, eu estava até conversando sobre isso com um irmão nesse final de semana. Estava falando um pouquinho da pirraça e da vingança, né? Porque a pirraça é um tipo de vingança. E eu não posso andar da mesma forma que o ímpio anda. A Bíblia ela me convida, queridos, a não perseguir quem me persegue, a não ofender quem me ofende, né? A não agredir quem me agride. Em momento nenhum a Bíblia vai me convidar a fazer isso. Mas a Bíblia me convida a andar numa vida de perdão, né? A Bíblia me convida a andar numa vida de misericórdia, de bondade, de não retribuir o mal com o mal, de oferecer a outra face, ou seja, de dar outra oportunidade. Mas se nós analisarmos, é tão difícil nós deixarmos o nosso eu de lado, né? E deixar que as pessoas continuem participando das nossas vidas quando elas erram. É bem verdade que quando uma pessoa começa a andar somente em princípios ímpios, aí como a palavra de Deus diz, andarão 2 juntos se não andar em concordância, mas não quer dizer, amém, que eu tenha que fazer nada contra essa pessoa, que eu não tenha que fazer nada, que eu tenha que persegui-la, que eu tenho que queimar a sua imagem, né? Então, o primeiro ponto é que eu não participo das conversações, dos conselhos, né, das ações e muito menos de seus planos. O segundo é que nós não podemos imitar seus caminhos, andar como eles andam, né, praticar o que eles praticam. Não podemos nos deter no caminho dos pecadores. Não podemos ser companheiros deles, não podemos fazer parte, né, daquilo que eles estão fazendo. Nós temos que ter cuidado com a forma que nós estamos caminhando, né? Com aquilo que nós estamos executando. E o terceiro é que ele não se assenta juntos aos zombadores. Queridos, vocês já viram que os zombadores geralmente eles escolhem alguém mais fraco ou uma pessoa na oportunidade? Em outras palavras, nós não podemos acompanhar os ímpios em nenhum lugar onde eles se reúnem, onde eles planejam, onde eles vão promover ou muito menos praticar atos pecaminosos e rebeldes, né? Ninguém encontra um homem bom em companhia de tais indivíduos. A palavra de Deus ela vai me dizer: diga-me com quem você anda, porque eu vou dizer quem você é. Quais são os caminhos que nós estamos seguindo? Eu quero convidar você também a abrir sua Bíblia aí no Salmo de capítulo 26, para estarmos lendo um outro trechinho sobre o que nós estamos falando, né? Salmos capítulo 26, versículo 4 e 5. Diz assim: não me tenho assentado com homens vãos, nem conversos com homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação dos malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. O salmista ele vai falar aqui novamente de princípios, né?
da forma que ele anda, que ele não quer andar, que ele não quer caminhar com essas pessoas. No versículo 2, ele vai dizer: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nele medita de dia e de noite. No primeiro verso desse salmo, ele declara negativamente e positivamente: bem-aventurado é o homem que não anda no negativo, nos conselhos da pessoa ímpia, nem nos caminhos dos pecadores. Não é isso? Ele não imita os ímpios, nem desfruta de sua companhia. Quando ao lado positivo, ele é piedoso, ele se deleita nos princípios de Deus, né? Ele se deleita na direção do Senhor, ele se deleita, né, naquilo que é justo, naquilo que é santo, naquilo que é puro, que é amável, que é de boa fama, né? E o salmista está falando aqui da lei mosaica também. Ele está falando aqui de princípios, né? Quando eu amo a Deus e amo o meu próximo, eu não faço com ele aquilo que eu não quero que ele faça comigo. É quando nós começamos a perceber também que aqui pode haver uma lei da semeadura. Você está andando no princípio de Deus, você vai ser bem-aventurado, você vai ser bendito, você vai ser feliz quando você não pratica. E aqui é momento de nós pararmos para analisar, queridos, porque muitas vezes as pessoas querem interferir em nossas vidas. Quantos casamentos foram dissolvidos por causa de conselho de pessoas? Não, menina, não, menino, sai fora, eu não aguentaria isso, eu nunca iria querer passar por isso. Quantos conselhos, queridos, vêm? Mas a pessoa boa, ela traz bons conselhos. A pessoa boa, ela vai trazer algo que vai nos edificar, algo que vai nos transformar, né? E principalmente quando nós já estamos fixos a este caminho, né? Principalmente quando nós estamos dentro dos princípios de Deus. O principal interesse, né, de busca do homem, né, do homem piedoso, é seguir os princípios de Deus, né? Tudo aquilo que Deus trouxe, tudo aquilo que Ele deu ao homem, desde quando Ele começou a se relacionar com o homem, desde quando Ele começou a se revelar ao homem. É quando nós começamos a entender, queridos, que nós temos que cada vez mais buscar esses princípios de Deus. Meditar. Essa palavra, ela traduz um princípio, né? Ela é um termo hebraico que indica o proferir sons baixos, meditar. Quando nós vamos para a tradução original, eu estou pensando, quem já se viu falando, né? Eu já vivi momentos que a pessoa falou algo, eu falei, hã? Aí ela, não, eu só pensei alto. Meditar é você trabalhar aquilo dentro de você, e quando menos você espera, você começa a colocar para fora, você começa a exalar, né? Você começa a expressar aquilo que está dentro, né? Com sons baixos, né? Inarticulados, né? Como uma pessoa faz, né? Para ler a si própria, para se analisar e conversar consigo própria, para que não saia a voz alta, mas que haja ali uma moderação, haja ali um refletir, né? Haja ali um manifestar de algo que passa a ser muito mais forte do que nós. Em muitos momentos também essa palavra é usada como um sentido de murmurar, né? Você já se pegou murmurando? Já se pegou falando algo, você só ali falando com você, né? Isso acontece muitas vezes. Quando a gente menos espera, a gente está falando com Deus, né? Quando a gente menos espera ali, a gente está conversando com Ele sem percebermos, né? É quando nós entendemos que se relacionar com Deus vai muito além, né? Vai muito além de tudo aquilo que a gente esperava, de tudo aquilo que a gente conheceu, né? A pomba muitas vezes ela para em lugares e ela começa a emitir sons baixos, né? Ela começa a fazer alguns tipos de barulho
É também como muitas vezes, como faz um leão ao rugir baixo, né? É quando nós começamos sussurrar. Em quantos momentos a gente já se pegou sussurrando com alguém ou sussurrando com Deus, né? Mas isso não é algo ocasional de um homem piedoso. Em muitos momentos o ser humano piedoso, o homem ou a mulher de Deus, pessoas piedosas, eles vão pegar como se eles estivessem mastigando de novo tudo aquilo que ele se alimentou, como se eles estivessem trabalhando novamente aquilo que entrou, né, para que aquilo ali produza mais energia, para aquilo ali produza mais força, para que aquilo tenha um sentido maior dentro de nós. Nós entendemos que Josué, querido, ele foi orientado a dar esse tipo de atenção à lei de Deus. Vamos dar uma abridinha lá no Salmo 119. Abre a sua Bíblia aí. Salmo 119, capítulo 97. Cento e 97. Olha o que é que o salmista diz, ó. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Grandes homens e grandes mulheres de Deus mudaram muitas situações de guerra, muitas situações de dificuldades, buscando de Deus, buscando o conselho de Deus, né? Isso deve ser compreendido. Nós temos que entender isso como uma diligente leitura e consideração daquilo que Deus nos ensina. Não pode ser apenas uma leitura diária, mas deve ser um objeto de estudo, de meditação e de aplicação em nossas vidas pessoais. Eu tenho visto muitas pessoas irem para lugares onde as pessoas estão bebendo, escarnecendo, fazendo tudo o que não deveriam, e aí depois vem com a história de dizer: não, eu estava lá para que eles tenham acesso, para quebrar aquela coisa que eles têm com o crente, né? Enquanto a palavra de Deus, ela nos convida a entrar profundamente, diariamente nisso, nessa meditação, nesse estudo, nessa avaliação, né? Esse versículo, ele por si próprio, ele vai exaltar naturalmente, né, o lado intelectual como ajuda do crescimento espiritual, algo que é inteligente, algo que é natural de quem medita naquilo que vai fazer. Quantas vezes nós agimos tolamente, agimos por impulso, né? E quando percebemos, já falamos ou fizemos algo que não deveríamos. E é nisso que nós temos que estar pensando, porque essas experiências espirituais, essas experiências que nós vamos ter com Deus, né? Ela vai trabalhar de uma forma tão excelente, tão sobrenatural em nossas vidas, e ela vai trazer uma transformação, queridos. Muitas pessoas sofrem, algumas conseguem mudar no sofrimento. Mas bem-aventurado, bendito é aquele que consegue mudar e moldar os seus caminhos pelo princípio da palavra de Deus. Porque existem aquelas pessoas que mudam porque apanham, existem aquelas pessoas que não conseguem mudar, existem aquelas que mudam com o conselho ou com os erros das outras. Quando nós começamos a enxergar o que está à nossa volta, nós temos que começar também a analisar como estamos procedendo, né? Porque essas experiências não é a única forma de um crescimento, né? De um desenvolvimento espiritual. Quando eu começo a aplicar isso, eu posso ter um encontro com Deus tremendo, mas quantas pessoas já tiveram esse encontro e não mudaram? Mas quando eu começo a pegar esse princípio, quando eu começo essa palavra, né? Pegar essa palavra e trazer uma aplicação pessoal, quando eu começo a meditar, quando eu começo a trabalhar essa palavra dentro de mim,
eu começo a falar menos, eu começo a meditar mais, mas começo principalmente cada vez mais a tentar entrar na forma desta palavra. Não é a palavra que tem que se adaptar a mim, mas eu é que tenho que me adaptar à palavra. Quando eu já cheguei ao mundo, a palavra já existia. Não é ela que tem que se adequar a mim. Eu é que tenho que me adequar a esta palavra que vai trazer vida e paz para a minha vida. Eu falei um pouquinho sobre as leis de Moisés, né? A lei transmitida, ela vai me trazer vida. O homem, queridos, ele precisa de regras. Pode ver que o ser humano que vive a vida da forma que ele acha que deve, a vida dele meio que perde sentido. Ele se torna independente, ele não quer ouvir ninguém, mas em pouco tempo, ou em alguns momentos, a vida dele vai perder o sentido. Essa pessoa vai virar um viciado, né? Essa pessoa vai perder o prazer de viver. O homem, ele precisa de lei, ele precisa de princípios, né? E quando nós meditamos nessa lei, isso vai fazer com que minha vida seja longa e próspera, né? A vida física, a vida espiritual, a vida emocional, né? E nos Salmos, nós vamos ver profetas que surgem em cena, em muitos momentos trazendo uma ideia de vida além do túmulo, vida além da morte, né? Nós cremos que quando nós partirmos deste mundo, e é o que a palavra de Deus nos diz, a vida não acaba. Ela vai continuar. Mas a Bíblia diz que vai continuar para aqueles que se dedicaram ao Senhor, para aqueles que moldaram suas vidas por Deus. Quando você cria um filho, e quando você está educando esse filho, o que você mais espera é que ele cresça e caminhe naquilo que você o orientou, naquilo que você o ensinou. Princípios esses que têm sido quebrados, né? Hoje em dia os filhos querem saber mais do que os pais. Hoje em dia os filhos querem mandar nos pais, né? Tem muitos momentos aí que os filhos é que querem coordenar os pais. Não façam o que eles querem não para ver. Mas nós temos que começar a enxergar isso, né? Enxergar que não acaba o dia que nós iremos descansar do nosso corpo físico, né? Nós vamos entender que o povo de Deus, Israel, ele se torna uma nação diferenciada, né? Ela começa a ser uma nação distinta mediante a possessão do uso da lei, mediante o cumprimento, né? O Senhor diz para eles: olha, se atentamente ouvis a voz do Senhor teu Deus, né? Tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito serás o fruto do teu ventre, né? O Senhor, ele vai dizer: olha, se vocês me obedecerem e fizer o que eu vos mando, vocês serão minha propriedade peculiar. Olha só, ser uma propriedade particular de Deus, ser algo que pertence somente a Deus, né? A lei, os princípios de Deus, ela é distinta para nós. Ela sempre foi distinta para Israel, mas ela é distinta para nós. O que faz com que uma nação seja o que o Senhor quer que ela seja, em contraste e vai contrastar com povos que não querem nada com Deus, que seguem seus próprios caminhos e que andam segundo os seus conselhos. A lei, os princípios de Deus, ela vai se constituir, né, em estatutos eternos. Aquilo que Deus falou: olha, eu não quero que vocês façam isso, ou eu quero que vocês façam dessa forma, aquilo ali tem que ficar vivo dentro de nós, tem que ficar arraigado, aquilo ali não vai cair por terra, né? Não há, quando a gente olha para os judeus, né, não há uma expectação de que algum outro sistema tenha substituído, né, esses princípios, né, essa lei como uma medida justificadora, né? Mas ela tem que ser santificação. Eu tenho que seguir princípios de santificação. Se eu sou cristão, eu não posso viver como o mundo vive. Eu não posso fazer o que o mundo faz. Alguns tempo atrás eu vi uma pessoa questionar um líder: por que que a filha de fulano, o filho de fulano fazia aquilo e ela não poderia fazer?
E eu quero te fazer uma pergunta. Já que a gente quer imitar alguém, por que não querer imitar alguém que faz o que é bom? Por que não imitar alguém que se santifica? Por que que muitas vezes as pessoas vêm questionar apenas para querer imitar pessoas que não fazem aquilo que está no princípio de Deus? Como é que essas pessoas querem imitar, né? Porque é legal ou porque o outro fez? Mas por que não imitarmos um homem que foi segundo o coração de Deus? Por que não imitarmos sermos chamados amigos de Deus? Por que não imitarmos um homem que andou com Deus? Por que não imitarmos homens e mulheres que temeram a Deus? Por que não imitarmos os apóstolos que deixaram tudo para seguir ao Senhor Jesus? Largaram tudo imediatamente. Pessoas que padeceram por amor ao Evangelho. Por que não imitarmos isso? A tríplice designação, ela vai identificar algo, né, do caráter do salmista. Aquilo que se apossava dele, né, o prazer pela lei, né, algo que vem do seu pacto com Deus, algo de um pacto que Deus fez com o povo. Por que não imitarmos isso? Por que não olharmos para esse caráter, né, para essa possessão? A desobediência, ela vai nos conduzir à morte. Nós vamos ver que quando o Senhor falou para Adão e Eva que aquele que comesse do fruto proibido, ele morreria, né? Eles não morreram fisicamente imediatamente. Primeiro eles morreram espiritualmente. Mas através daquilo ali morreu a morte. Veio a morte, né? Adão e Eva morrem. E é por isso que dói tanto quando nós perdemos alguém que amamos. Por causa disso o apóstolo Paulo, né, ele vai dizer lá nas epístolas, né? Portanto, irmão, não quero que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, pois aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro com ele. De forma nenhuma antecederemos os que morreram, né? E ele termina dizendo: consolai-vos uns aos outros com essas palavras, para que não sejais como aqueles que não têm esperança. É momento de nós meditarmos, né? Porque não obedecer ao princípio de Deus vai trazer primeiro a morte espiritual. E aquele que não tiver tempo de se aliançar novamente pode também ter a separação de Deus após a morte, porque a Bíblia diz que após a morte segue-se juízo. Depois de morrer não tem como mais tomar decisões. A desobediência, ela vai conduzir à morte, né? Quando analisamos isso teologicamente, fala da morte física, especialmente a morte física prematura. E de acordo com o pensamento posterior de todos os hebreus, né, surge uma nação de uma espécie de segunda morte. Que um dia nós vamos entrar para falar sobre isso. Depois do julgamento, né, a segunda morte. Só que dessa vez envolvendo a alma, né? Quando nós começamos a olhar para homens que andaram com Deus, como Enoque, né? Como homens que foram chamados de homens segundo o coração de Deus. Quando nós começamos a entender que houveram pessoas que conseguiram se relacionar de uma forma tão tremenda com Deus que Deus deu título a elas. Imagina Deus te chamando de meu amigo. Imagina Deus te chamando de você é uma pessoa segundo o meu coração. Imagina, queridos, nós como Enoque andar com Deus, né? Qual o título que Deus daria para mim e para você hoje? Às vezes o nosso coração desenvolve algo, né? Em alguns momentos vem aquele fogo, aquele gozo, né, de estarmos buscando a Deus, mas quando nós menos esperamos, aquele fogo se apaga. Quantas pessoas já nos procuraram, né, disseram: olha,
agora eu quero fazer, agora eu estou aqui, e daqui a pouco a palha acaba. Será que não é momento de refletirmos? Porque a palavra de Deus diz que essa pessoa que vive na lei do Senhor, né? Oh, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E a Bíblia diz que ele será como uma árvore plantada, né? Isso é de uma prosperidade espiritual, né, e econômica, né? O homem piedoso que já prosperava espiritualmente, né, por aquilo que Deus havia decretado, um homem que já prosperava em prosperar em tudo que ele faz, né? Ela é também a fé que os hebreus carregaram por muito tempo, que eles mantinham mesmo quando viviam momentos de adversidade, né? Parecia ensinar o contrário para os seus filhos, né? Pareciam ensinar o contrário de tudo que eles estavam vivenciando. Apesar de muitas vezes eles murmurarem e errar, eles queriam ensinar para a sua posteridade os benefícios de Deus com aqueles que eram aliançados com Ele. O homem bom, querido, ele é como uma árvore que conta com uma superfície de água abundante, que não tem fim, né? Infalível, né? E como se fosse o rio da vida, que passa próximo a tudo que ele faz. Imagina ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. A maioria das árvores, elas produz frutos quando estão sendo irrigadas ou quando a chuva vem. Quando a chuva vem, é sinal de que junto com ela vem a prosperidade. Mas quando um homem é plantado como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, constantemente ela bebe daquela fonte. Nós temos bebido da água da fonte todos os dias. É momento de eu e você analisarmos se nós estamos como essa árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Nós temos que analisar se, diante do que nós estamos vivendo, nós vamos viver o medo ou vamos beber da água da fonte que joga para a vida eterna. Ou nós vamos beber da água que nunca mais vai fazer com que a gente tenha sede. Ou nós vamos beber da água do conselho do ímpio. Querido, como a mídia influencia a vida de muitas pessoas. Nós temos que começar a confiar naquele que nos chamou. Temos que começar a confiar naquele que se revelou a nós. Eu paro para analisar, se Deus cuidou de mim quando eu nem o conhecia, como agora eu poderei duvidar dele? Como agora eu poderei duvidar daquele que me chamou, né? Alguns estudiosos pensam que este versículo, né, significa valetas de irrigação, mas não é. A Bíblia fala de correntes de águas, né? Uma prática que era pregada pelos egípcios na Babilônia. A lei de Deus, ela controlava o que um homem fazia. Ela dava limites, ela dava princípios, assim como ela faz hoje. E dava para ele bom suprimento, ou seja, olha, quando você estiver dentro daquilo que eu quero, eu vou fornecer para você o que você precisa para viver, para ser próspero e para produzir bons frutos, né? Ele dava tudo aquilo que o homem necessitava, né, para as suas necessidades. Há um plantio, cultivo e a colheita de bons frutos. Quando eu ando nesse princípio, eu vou semear, eu vou plantar, né, semear, eu vou irrigar e eu vou colher. E eu quero te falar que a sua lealdade que você está depositando em Deus hoje, continue irrigando ela. E vai chegar o tempo de você colher o fruto de tudo que você faz por Ele e para Ele, né? Corrente de água. Quando a gente vai estudar no hebraico, né, temos a impressão Pauge Mayan, correntes ou divisões de águas.
em alusão ao costume de arrumar, preparar irrigações, né, em muitos países, principalmente no Oriente, onde as correntes de águas são construídas pela mão humana, mas não é o caso dessas correntes de águas de Deus, né? É como se fossem rios, correntes, né, de águas naturais. E Deuteronômio capítulo 11, versículo 10, ele trata um pouquinho sobre isso, né? Como se rega a terra. A figura é de um lugar, podemos olhar como se fosse um lugar deserto, onde Deus passa com o seu rio, né, para irrigar, né, trazendo a provisão adequada, contribuindo para o crescimento, contribuindo para que você tenha aquilo que é necessário, né, para que você produza bons frutos, para que você prove cada vez mais dessa fonte de Deus, para que você tenha vida de Deus, para que você cada vez mais, eu e você, estejamos provando desse manancial, né, que passa sobre suas raízes. A raiz é algo que vai me manter de pé. Uma raiz podre, ela não faz com que a árvore permaneça sólida. Uma raiz podre, ela vai abalar toda a estrutura do tronco e a qualquer momento ela pode ruir. É momento de nós, né, eu e você analisarmos, né, e fazermos essa comparação, né, de uma árvore, essa comparação que é feita aqui. E ao invés disso, olhar e vermos o que nós estamos dando, né, para Deus. Quando nós vemos, né, que muitas vezes nós determinamos algo que não podemos cumprir, mas quando eu começo a depositar a minha confiança, quando eu começo a buscar na fonte certa, né, eu começo a entender aquilo que Deus tem para mim, que o que Ele tem para mim, né, é o melhor. Eu não preciso de períodos de chuvas para que eu ande bem. Eu não preciso, queridos, que as pessoas me digam o que fazer ou quem eu devo ser. Nós devemos ter a convicção do que nós queremos em Deus, do que nós vamos buscar em Deus. Às vezes nós, até mesmo, queridos, queremos mudar as pessoas, né? Você já tentou mudar alguém? Né? O Novo Testamento, ele leva avante ele leva em consideração, ele traz essa mensagem também, né, de você frutificar, né, esse processo, essa chama do nosso interior, né, que tem que manter-se acesa dentro de nós. Nós temos que começar a entender, queridos. Quando a palavra de Deus ela vai nos dizer aqui, ó, que lá no versículo 5, né? Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. A Bíblia diz que não há um homem justo sequer. Mas nós podemos ter atitudes justas, tentar agir com justiça. Justo só é Deus que age com justiça e equidade, não é verdade? Mas nós temos que buscar tomar decisões e ter atitudes baseada, né, nesse tipo de conduta, porque nós não precisamos nos preocupar com o que as pessoas estão fazendo ou como elas estão procedendo, porque a palavra de Deus diz que o ímpio, ele não vai prevalecer na congregação do justo. Sabe o que a palavra está dizendo? A pessoa injusta, ela não vai congregar, ela não vai continuar junto com a pessoa justa. O ímpio, né, não permanecerá na congregação do justo. Ele vai dizer que há algo, queridos, que as pessoas, o ímpio, ele nunca vai entender, né? O valor de estar juntos, o valor de congregar, né? O valor de estar na comunhão. Eu venho falando muito sobre isso.
Eu venho falando muito que grandes moveres de Deus, grandes manifestações de Deus vieram quando o povo estava reunido. Nós vamos ter particularidades de homens que foram visitados por Deus, o apóstolo Paulo, Abraão, Moisés, né? Mas quando o povo se reunia e derramava o coração diante de Deus, coisas sobrenaturais aconteciam. Será que é por causa disso que há uma resistência tão grande, queridos? De todas as vezes que Deus coloca algo em nossos corações e que nós vamos tentar fazer a nível de congregação, sempre vem aquele dizendo que não vê que é dessa forma, que não concorda com isso, que não concorda com aquilo, ou que acha que deveria ser daquela forma, ou que acha que daquela forma não é a certa. Quando a forma certa é a forma da comunhão, é a forma da obediência, né? Nós temos que ser como o Israel de Deus, né? E temos o contraste com as pessoas, os pagãos que não seguem os princípios e as normas de Deus. A congregação, ela deve ser santa. Os ímpios serão excluídos dos lugares da reunião, daqueles que buscam, que se dedicam, que se derramam diante de Deus. A separação, ela vai acontecer gradativamente e cada um será classificado de acordo com as suas obras. É quando nós começamos a analisar, queridos, né, que tipo de conduta nós temos tido. Eu tenho sido uma pessoa contenciosa, né, eu tenho sido um murmurador, eu tenho sido blasfemador. Como tem sido a minha conduta, né? Porque lá no versículo 6, ele vai dizer assim, ó, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos, né? É o conhecimento especial do Senhor. O nome divino, né, usado neste versículo, mantém os piedosos, mantém o homem bom separado dos homens ruins. Ele vai fazer uma separação. Esse é ímpio, vive de maus costumes, esse é bom. Ele é bem-aventurado. Esse será extirpado, esse será cancelado, esse será testificado, esse irá prosperar. É quando nós começamos a entender que servir a Deus vai muito além de lábios, vai muito além de fazer minhas orações, vai muito além de ler alguns versículos bíblicos, né? Mas ter essa palavra cravada em nossos corações e tentar agir conforme aquilo que ela determina cada vez mais. Todos nós erramos, todos nós cometemos erro, né? Mas o Senhor conhece o caminho dos homens bons. Ele também conhece o caminho do homem pervertido, né? O caminho do justo, ele vai produzir vida. O caminho do ímpio, ele vai produzir morte. É quando nós começamos a entender, né? Aquela metáfora que o Senhor Jesus fez dos dois caminhos. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Vamos dar uma olhadinha lá? Mateus 7, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. A porta estreita e a porta larga. Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque a porta estreita é esta, e apertado o caminho que leva à vida eterna, e poucos há que a encontrem. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria, irmãos. O Senhor Jesus está dizendo, olha, o caminho que leva à perdição, ele é largo. O caminho que lá leva para a salvação, ele é estreito. Mas ele conduz para a vida eterna. É quando nós começamos a meditar, né?
Os ímpios vão fazer e terminar em nada. Mas o Senhor, Ele vai recompensar os seus. Ele vai recompensar os justos. Ele vai trazer, né, aquilo que Ele tem para nós depois de conseguirmos, né? O apóstolo Paulo, ele diz: olha, e deixando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Olha que coisa tremenda, né? Aí ele vai falar de um galardão, de um prêmio que está preparado para nós. Nós temos que todos os dias estarmos preparando para tudo isso que o Senhor está preparando para nós. O que nós temos semeado em nossas vidas? A justiça, a injustiça? Temos sido justos? Temos agido impiamente? Nós vamos receber a paga daquilo que nós estamos fazendo. E a Bíblia diz que o Senhor conhece o caminho, né? Reconhecer, né, com discernimento, cheio de discrição e apreciação. Vamos ler o Salmo 31, 7. Olha o que é que o Senhor fala, ó. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois considerastes a minha aflição e conheceste a minha alma na angústia. E não me entregastes na mão do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Olha que coisa tremenda. Reconhecer, né, a mão de Deus. É quando nós começamos a entender, queridos, que o justo atenta para a vida de Deus, né? Você sabia que até para os nossos animais, Provérbios 12, 10, ele vai dizer assim, ó, o justo atenta para a vida de seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Quantas vezes a gente tem sido indiferente com as pessoas? A Bíblia retrata até sobre os animais, né? Mas às vezes nós somos indiferentes com as pessoas. Toda vez que alguém faz algo com a gente quer ir lá quebrar o pau. Irmão, Deus é justo. Não precisa de você brigar com ninguém, não. Chega um momento que o próprio Deus, ele desce para tratar com as pessoas. Para com isso de querer fazer justiça com as suas próprias palavras ou com a sua própria mão. Para com isso de querer mudar as pessoas. O importante não é o que as pessoas estão fazendo, não. O importante é a sua conduta diante de Deus. O importante é o que você está produzindo. É a sua conduta que vai dizer se você é bem-aventurado ou não. É a nossa conduta que vai mostrar se andamos segundo os princípios de Deus ou segundo os conselhos dos pecadores, conselho dos ímpios. E essa é a meditação que eu queria trazer para nós hoje e convidar você a orar, né? Em breve nós estaremos voltando aí a 21 horas, estaremos intercedendo, né? E após o período de intercessão pelo nosso Brasil, estaremos intercedendo pelas pessoas que precisam de oração. Amém? Vamos orar. Quero agradecer a todos aí que estão assistindo, que estão online, né? Dona Marilene, minha mãe linda, um beijo para a senhora, viu, pastora? Que Deus te abençoe. A senhora foi instrumento de Deus para minha vida, para minha criação. Que cada dia mais a senhora cresça diante de Deus, diante dos homens, né? Tá aí também conosco a Lu Soares, o Yuri, a Juscelene, o Jorge, né? Jorginho, a Rubênia, a Tauana, Ineuma, Núbia, Solange, Deisiane, Irani, Tavares, Ronaldo, Solange Nunes, deve ser minha prima, né? Tauana, Yuri. Que Deus abençoe a vida de cada um, né? O Lobato. Que o Senhor visite a vida de cada um de vocês, né? A Meire. A Eris. A Nete Coimbra. Maria José. Que
Que Deus abençoe José Augusto, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Se eu esqueci alguém aí, me perdoa. A Denilde também está online, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar nossas vidas diante da Tua presença. Queremos pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo que desagrada o Teu coração, Senhor, por tudo aquilo que fere o Teu Espírito Santo. Pedir ao Senhor, vem estar conosco, Pai. Vem nos ensinar, Senhor, para que tudo que fizermos louve ao Senhor. Meu Deus, como temos que aprender a Te servir, Senhor, como temos que aprender a caminhar diante de Ti. Mas como o salmista diz, Senhor, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a Tua palavra. Que a Tua palavra nos guie em todos os momentos, Senhor. Que a Tua palavra nos guie em qualquer circunstância e situação. Que a Tua palavra nos sustente. Que a Tua palavra nos ensine. Que a Tua palavra nos alimente. Que a Tua palavra nos sacie, Senhor. E que possamos crescer diante de Deus e diante dos homens. Tira toda a confusão, Senhor, do nosso meio. Tira todo o medo. Tira todo o embaraço. Porque o Senhor só é o meu pastor quando eu decido ouvir a Tua voz. Quando eu decido Te seguir. E a Tua palavra diz que se o Senhor é o meu pastor, nada irá me faltar. Vem me ensinar, Senhor, vem me pastorear. Vem nos ensinar e pastorear as nossas vidas. Que possamos ser, Pai, como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, mas que possamos produzir frutos dignos de arrependimento, em nome de Jesus. Deus abençoe e em alguns momentos aí estaremos voltando com a intercessão pelo nosso Brasil. Fiquem na paz do Senhor.